seja seu universo. Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Quero dar-te as palavras como gotas. Glória a Deus. Dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e uma luz em minha janela. Que sejas meu universo. Cante, meus irmãos. Nesse momento, nesse dia, esse segundo dia da primícia, assim o teu seja o alimento. Jesus, este é o meu. Qual que é o seu desejo no dia de hoje? Aleluia. Qual o seu desejo? Que ele esteja aí? Que ele permaneça aí? Oh, aleluia. E qual será que é o desejo dele? O Deus de compromisso. O que será que ele espera de nós? Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor. Recebe a honra, Senhor, nesta manhã. Recebe toda a glória, Pai. Nós queremos te honrar, Senhor. Nós queremos dizer o quanto o Senhor é importante na nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus. Ore calabás, suriandalabás. Que sejas o nosso tudo, Pai. Tudo o que sinto e o que penso. Canta, canal. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Recebe a sua cura aí. Recebe a sua porta. Que a sua chave vire hoje ou ela feche hoje. Aleluia, Jesus. Oh, Pai. Que do nosso interior flua rios de água viva nesta manhã, nessa tarde. Não sei a hora que você vai nos acompanhar por aqui. Aleluia. Bom dia, bom dia. O que sinto e o que penso. Canta, PG. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Luz em minha janela. Que sejas meu universo. Cada um dos meus pensamentos. Oh, glória. Esse o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Oh, glória. Aleluia. Bom dia, bom dia. Graça e paz, um ótimo, excelente dia para você, para mim, para nós, que nos acompanha aqui pelo canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. Bispa Nivalda passando por aqui hoje, nesse dia 2 da primícia. Vamos louvar. Tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, a luz em minha janela, que sejas meu universo, oh glória, aleluia, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, bom dia, um ótimo dia para vocês, a minha voz está dando picos de falha aqui, né? O tempo está meio friozinho aqui, a minha voz vai dando pico de falha aqui, né? Dando evidências que quer falhar. Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia, Bispa Nivalda por aqui, mais uma vez. Bem, estamos aqui hoje, nesse segundo dia das primícias. Hoje é dia 2, né? 2 de maio de 2025. Um feriadão ontem abençoado, né? Alguns descansaram, não foi meu caso. Alguns passearam, viajaram. Alguns trabalharam, né, nas empresas, nas repartições públicas, principalmente, né, hospitais, né, e aí vai. Mas glórias a Deus, né? Ontem nós fomos ali, né, servir aqui a igreja ali, né, do pastor Adilson,
da pastora Luana, um casal que já esteve aqui na nossa igreja por umas 3 vezes já, né? E a gente estava devendo essa visita mesmo, né? Glória a Deus. E fomos ali, né? Receber, né? Da palavra do Senhor, servir naquele lugar ontem, foi bênção lá, né? Louvado seja Deus, né? Lá junto com Israel, com a Luciana, aqui do Polo de Guarulhos, né? Louvado seja Deus, porque é onde tem um ou dois ou três reunidos no nome do Senhor. Aí o Senhor se faz presente, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Ontem nós tivemos a abertura aqui, né, do jejum das primícias. Tá todo mundo aí no jejum das primícias de 1 a 7, hein? São 7 dias, né? Aí consagrando o período, um alimento específico. E lembrando que neste mês, né, de maio especificamente, né, excepcionalmente, né, a palavra correta. Nesse mês de maio, quando der o dia 5, 6 e 7, os últimos 3 dias, né, desse mês, da primícia, né, do dia 5, 6 e 7, nós vamos estar aí consagrando as misturas. Irmãos, se eu falar para vocês que o nosso exército está grande, viu? Olha, ontem entraram muitas pessoas, né, no jejum aí dos 3 últimos dias finais, né? Glória a Deus. E a gente está com um exército grande. Eu louvo a Deus por isso, porque como eu falei, né? Esse jejum você precisa estar bem de saúde, você precisa, né, estar fortalecido, principalmente na parte física, na parte espiritual, né? Porque esse exército é o exército da linha de frente desse mês, né? Vamos dizer assim. Então, você que de repente por algum motivo de saúde está tomando algum medicamento, né? Não tem problema, irmãos. Faz o jejum das primícias normal. Separa os seus 7 dias do seu item, né? Do seu período. Eu tenho certeza que você, né, está entregando já algo que custa e muito, porque cada um sabe, né, o valor da sua oferta, não é assim, irmãos? Cada um sabe. Quanto vale a sua oferta? Cada um sabe. Eu sei quanto vale a minha, você sabe quanto vale a sua, cada um sabe do valor do seu jejum, não é? Louvado seja Deus. Então, de repente você não pode, bispo, eu não posso tirar os 3 dias da mistura, né? Ficar sem mistura, sem carne, sem o frango. Eu não posso, bispo, mas eu posso fazer a primícia normal. Amém. Não tem problema. Porque nós estamos com um exército grandioso mesmo, viu, gente? Quando eu falo grande, eu tô com uma lista enorme de pessoas que estão aí nesse exército. Eu falo bem-vindo ao exército. Por quê? Porque é um exército que vai estar na linha de frente. Amém? Como o Davi falou. Teve uns que pararam, falou, ó, Davi, a gente veio até aqui, a gente ajuda, vão lá que a gente fica aqui, tá? Intercedendo, nós vamos orar por vocês, vão lá. E aí Davi, quando vai e volta, né? Ele pega o despojo daquela guerra e ele reparte ali com os outros que ficaram ali também na torre de vigia. Amém, irmãos? Então o reino de Deus é assim. Uns vão, outros ficam na retaguarda, né? E louvado seja Deus por isso. Glórias a Deus. Amém? Então, se você não deu o seu nome, você quer participar desses 3 últimos dias da primícia aí, né? Com esse jejum excepcionalmente, né? De 3 dias, tirando todas as misturas, né? Dia 5, 6 e 7. Você me chama aqui e fala, bispo, eu quero entrar nesse exército. Tá bom? Algumas pessoas também me chamaram, irmãos, a respeito do orar 3 vezes ao dia que eu falei, né? Eu falei que eu tô com um número aqui de 10 pessoas que possam estar orando, né? 3 vezes ao dia, como Daniel, né? Dá uma paradinha ali, não é para gravar, não é nada sobre isso, né? É só quem realmente, de repente você está de férias, de repente você tem um horário aí que dá para fazer, né? E você pode fazer isso durante o jejum. Você pode fazer os 7 dias, né? Orando 3 vezes ao dia. Você pode fazer isso durante a primícia. Se você conseguir fazer o mês inteiro, também maravilha do Senhor. Mas ontem também entrou, eu estava com a pastora Rosinha, o pastor Frank e eu, 3 pessoas. Ontem entrou mais 2. Então a gente está com um total de 5 pessoas que vão estar na torre aí, né? Que estão na torre durante o dia, né? Tá aí, né? Separando 3 momentos de oração durante cada dia, né? Orando 3 vezes ao dia. Então é bênção, né? Você vê que o nosso exército, ele é diferenciado, diversificado, né? E isso é bênção, né, irmãos? Estamos aí. E também não esqueça de estar lendo o livro de Daniel, tá bom? É o livro que nós estamos em pauta nesse mês,
né? Porque o propósito do mês é, né, o ano de construindo sonhos. O ano de construir nossos sonhos, hein? Cadê seu envelope? Não esquece do envelope, hein? Os envelopes estão aqui, ó. Tá aqui da minha frente, aqui, ó. Estou olhando para eles, né? Então, ano de construir sonho. Você colocou um sonho ou sonhos dentro desse envelope. Tem gente que pediu até para complementar o envelope. Bispo, eu preciso complementar o meu envelope, porque eu esqueci de um sonho. Glória a Deus, né? Aleluia. A gente tem um pai que ele não precisa economizar, né? Então, pode complementar aí o envelope, não tem problema, tá bom? E nós estamos aí, então, no ano de construir sonhos. E esse mês, né, o mês passado, o Deus de sinais, e esse mês, o Deus de compromisso para filhos compromissados. Eu volto a dizer o que eu falei ontem, né? Mais um mês, Deus está se apresentando para nós. Quem está percebendo que Deus tá falando assim, ó, eu sou, gente, eu sou. Eu tenho nome, viu? Não me compare, eu tenho nome. Não me compare com outro Deus aí, não. Eu sou o único, eu sou Alfa e o Ômega. Eu sou o Deus de compromisso para filhos compromissados. E o texto base, né, desse jejum, desse propósito, está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, ou seja, o lugar da intimidade, né, irmãos? No andar de cima. Olha que coisa, né? Maravilhosa aqui no detalhe da Bíblia. Onde as janelas davam para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era a terra de origem do povo de Deus. Ela havia sido destruída, né, pelo rei Nabucodonosor. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Então ele orava com o olhar estendido para onde? Para a promessa, porque eu não posso olhar para aquilo que não deu certo, eu não posso olhar para aquilo que vai me falir, aquilo que vai me desestruturar, eu preciso olhar para onde? Para a promessa, para Jerusalém. Então por isso que ele foi lá orar e olhar em direção à sua promessa. 3 vezes por dia, olha o que eu falei aqui, ó, aqui tem outro exército, ó. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então ele estava acostumado a fazer isso. Isso era a rotina de Daniel. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Era a rotina, né? A rotina. Que coisa linda, né? A pessoa está acostumada a fazer isso, né? Não é porque veio um decreto, veio uma luta. Ah, eu vou buscar Deus agora, né? É muito bom quando já está se buscando, né? Como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então a gente observa que Daniel já tinha um modo de vida. Sabe que tudo que você coloca como disciplina é desbravador na sua vida. Eu vi o Bispo Márcio ontem ali, né, no período ali no tempo de mesa, né, depois que a gente saiu ali do culto, o Bispo Márcio estava falando a respeito do Uber, né? As pessoas falam assim, ô bispo, mas o meu filho trabalha com Uber, mas Uber é assim, né? Eu sei que Uber é a empresa, né? Mas motorista de aplicativo, vamos falar. Ah, mas o meu filho trabalha com isso, meu marido e não sei quem, e não sei que lá, mas não ganha nada. Ganha muito assim. Aí o bispo Márcio estava falando, né? É disciplina. Tudo que você coloca. Porque quando a pessoa está numa empresa, a pessoa sabe que tem horário para entrar, tem horário de almoço, tem horário para sair. A mesma coisa, o Bispo Márcio estava falando isso ontem, né? Aliás, hoje ele já saiu bem cedo, ele nem está aqui. Ele falou, quando fazem 30 anos que nós trabalhamos por conta. O bispo até me fez lembrar ontem, né? O dia que ele chegou para mim, primeiro ele falou assim, amor, começa a orar. Ele trabalhava registrado, né? E ele falou assim, começa a orar porque eu quero trabalhar por conta. Quero trabalhar para nós mesmo. Eu quero ser o nosso, nós vamos ser o patrão, né? E aí a gente dá aquele medinho, né, irmãos? Porque você está registrado, 13º, férias, é o seu lugar de conforto. É ou não é? É o lugar de conforto, né? Entre aspas, né? Porque hoje em dia, e de acordo com a Bíblia, né, irmãos? O nosso lugar de conforto é Jesus, né?
porque o mundo jaz no maligno. Cada hora é uma surpresa, né? Mas porque a gente vê pessoas que trabalharam 20 anos em empresa, a empresa, né, deu como falência, não pagou ninguém, né? Aí a pessoa investiu 20 anos do seu trabalho ali. É muito difícil essas coisas, né? E aí o Bispo Márcio falou para mim, eu vou começar a orar. E a gente começou a orar, eu lembro que foi, acho que uns 2 anos antes. E aí até que chegou o tempo da gente, né? E aí a gente começou a viver muito melhor, né? Mas a gente também começou a ter que, né, colocar mais a cara no campo da batalha ali, né? Não foi fácil, mas também é isso, a disciplina, né, a constância no que faz, né? Como você gerencia as finanças, porque a pessoa vai receber, por exemplo, a pessoa que está fazendo motorista de aplicativo, ela vai receber todo dia. Todo dia ela vai receber dinheiro. Então, o que que ela faz? Sai gastando tudo? Né? Sai comendo fora com tudo? Sai, né? Comprando isso, comprando aquilo? Não. Então, tem que realmente ter uma disciplina, um gerenciamento violento, né? Então, Daniel, trazendo aqui para a palavra, Daniel já aqui, a Bíblia diz, não, como costumava fazer. Eu estou dando um exemplo aqui de área de trabalho, área financeira, mas a mesma coisa é no sentido espiritual, da vida espiritual, né? Se você tem sede de ir para a casa do Senhor, se você entende que você precisa congregar, né? Que você busca Deus em casa, mas quando você entende que você precisa ir congregar, você vai separar dias dos cultos, né? Aqui em casa já faz anos que a gente fala assim, né? Dia de culto, vamos fazer uma faxina menor. Não dá para fazer aquela faxinona, porque a gente vai se perder, né? No dia de culto, você tá lá no trabalho lá, tal, já vai orando, Senhor, que os ônibus não atrasem, que o metrô não pare, que o trem funcione tudo certinho lá para me pegar o meu transporte. Então, se a gente vai gerando isso, essa disciplina no nosso interior, ó Senhor, tá chegando o jejum da primícia. Todo início do mês é jejum da primícia, minha primícia tem que estar no altar. A pessoa já vai tomando hábito, né? O cultinho em casa com as crianças. A gente fazia cultinho com as crianças em casa, a gente já costumava fazer, já acostumou. Ontem eu vi a Marcinha lá, né? A Marcinha gravou um vídeo. Ela estava com o Wendel lá limpando a igreja, né? Limpando lá tudo, e a TT estava lá, estava tocando louvor e a TT lá, levantando os bracinhos, fazendo passinhos ali de adoração, né? Então você vê, a criança está ali, não está tendo culto aberto para todo mundo. A igreja estava fechada, eles estavam só organizando as coisas, né? Limpando. Mas o que que acontece? A criança está aprendendo a adoração ali, porque não está fazendo uma coisa murmurando, né? Então, tudo isso vai trazendo rotina de costume, irmãos, para a nossa vida. Então, Daniel costumava a fazer isso. Ele estava acostumado. Então, esse jejum hoje, o segundo dia, é exatamente o que eu estou falando. Olha o tema de hoje, é exatamente o que eu estou falando aqui. Ó. Olha o tema de hoje. O compromisso vai nos custar tudo. Vai nos custar horas, vai nos custar investimento, estudo. Então, por exemplo, quem prega a palavra tem que estudar a Bíblia, tem que fazer cursos, tem que ouvir pregações. Ah, meu Deus do céu. Ei, irmãos, o compromisso vai nos custar tudo. Aí no seu trabalho, a gente falou aqui de trabalho, de empresas, né? Tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar a cada dia. É sobre isso, né? O compromisso vai nos custar tudo. Por quê? Porque nós servimos um Deus de compromisso. Então, se nós servimos um Deus de compromisso e Deus está fazendo questão de bater no nome dele aqui para nós, estampar, né? Qual é o filme de hoje? Eu sou o Deus do compromisso. Ó, abriu o telão do cinema. Amanhã você vai no cinema de novo esse mês, né? Qual que é o tema? Qual que é o nome do filme? O Deus de compromisso. Tá lá, ó, abertura. Em letras enormes para ninguém esquecer. É o que está acontecendo no mês passado, é o que está acontecendo esse mês aqui. Amém? Então, o tema de hoje, o compromisso vai nos custar tudo. Por quê, bispa? Porque nós servimos um Deus de compromisso. Então, a gente tem que o filho tem que ser parecido com o pai. Né? O pai que gerou, então tem que parecer, olha lá, igualzinho o pai dele, olha lá, né? Glória a Deus por isso. Então, Daniel, ele era reconhecido por isso.
E o versículo de hoje, né, o capítulo de hoje que nós vamos ler aqui, está no Evangelho de Lucas. Tem um exemplo aqui hoje, hein, de compromisso. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18, que diz assim: certo homem de posição, né, porque Deus chama todo mundo, né? Certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Já tomou logo uma, como diz o bispo, né? Uma chapuletada aqui, ó. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus, olha, Jesus já vai logo na palavra, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 22. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Então, irmãos, o tema de hoje, né, no mês do Deus de compromisso para filhos compromissados. O compromisso vai custar tudo. Nós, principalmente, eu vejo os pastores ministrando, os discípulos, né, os irmãos. Ontem foi uma palavra, ontem, né, várias palavras foram dadas ali nas oportunidades no culto que a gente estava. Um falou sobre o tempo, o outro falou sobre a mulher de fluxo de sangue, né, que vendeu tudo que tinha, gastou todos os seus haveres, porque ela queria uma cura, né? Atravessou uma multidão para apenas tocar na orla de Jesus para ser curada, porque um toque para ela já seria o suficiente. O outro ministrou lá também ontem sobre Jonas, né? Que Deus o chama para um lado, ele vai para outro. Então, irmãos, o compromisso vai nos custar tudo. O tema de hoje é exatamente a falha aonde o jovem rico ele não estava inserido. Tudo que ele não queria era esse compromisso, né? Porque Jesus, ele pega aqui o jovem rico exatamente aonde? No 10º mandamento, né? No 10º mandamento. Jesus fala, lembra para ele aqui os mandamentos, mas Jesus pega ele, né? Bem no 10º mandamento, que era sobre a cobiça, né? Aqui, ó, versículo 22. Ouvindo, disse-lhe Jesus: uma coisa ainda te falta. Jesus pega ele no 10º mandamento, irmãos. Que era onde era, né, a deformação dele. Vem de tudo, que aonde era ele não tinha compromisso, né? Porque tudo ele fazia, mas ele não tinha compromisso aonde? No 10º mandamento. Olha aqui, ó, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue. Depois você vai vir ter um compromisso comigo. Então ele achava que cumprindo parte da palavra ia resolver. Não ia resolver cumprir parte da palavra. Irmãos, o reino de Deus é algo que não tem como. Né? Se você pegar a visão das águas lá de Ezequiel, né? As águas lá, né? Nos tornozelos, nos joelhos. Você vê que a vida com Deus, ela é assim, não dá para a gente mergulhar, eu sempre uso esse exemplo, né? Não dá para mergulhar uma unha. Não dá para fazer por fazer. Não dá para fazer porque, né, de repente você viu alguém, né, carregando um... Eu e o bispo estava falando isso ontem, né, que nem nós. O nosso ministério chama Ministério Apostólico Missão. Missão Sem Fronteiras. Olha o nome, Missão Sem Fronteiras. Então não tem como você pôr um nome e você não ser uma missão. Não tem como. E hoje a gente vê muitas pessoas assim, como o jovem rico. Ah, eu quero ser também. Eu quero fazer também. Mas é aí quando vem realmente a verdadeira missão.
Quantos estão disponíveis? Quando vem aí, ó, agora é o jejum, né, de 3 dias diferenciado. Porque a gente não está falando de pessoas que têm uma debilidade, né? Tem uma situação na área médica, isso é uma coisa. Mas e os outros que estão bem? Por que não conseguem? E os que podem? Por que não fazem? O compromisso vai nos custar tudo, jovem rico. Você quer me seguir? Então faz assim, faz assim, faz assim. E eu fiquei prestando atenção. Interessante que Jesus pega ele exatamente na área que ele não tinha compromisso. Ai, Jesus amado. Deus é interessante, né? A palavra de Deus. Então, irmãos, hoje, nesse segundo dia, que nós possamos fazer uma reflexão, né? O compromisso com Deus vai nos custar tudo. Às vezes as pessoas chamam, né, um político de ladrão, mas leva o sulfite do escritório para casa. Leva a caneta da igreja para casa. Malaquias, um versículo bem forte, né? Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Aonde? Deus já dá na lata no profeta ali, né? O profeta já dá na lata ali, né? Como boca de Deus. Vocês estão me roubando. Aonde? Nos dízimos, nas ofertas. Essa parte financeira, eu vejo que é uma parte que pega muito no compromisso das pessoas, né? Porque a pessoa, né, entrega para Deus todas as áreas, a área sentimental, né, a área familiar, uma enfermidade, mas quando chega na finança, a pessoa fala, não, aqui o compromisso é comigo mesmo, aqui eu administro, aqui eu faço do jeito que eu quero. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas como o jovem rico, querendo ter uma vida com Deus do seu jeito, sendo que a vida com Deus não é do nosso jeito, é como Daniel nos ensina, acostumado a fazer. Eu estou acostumado a fazer, eu já faço, eu sou compromissado, né? E quando nós somos compromissados, isso é bênção para nós, porque Deus nos revela. Deus revelou aqui, ó, para Jesus a figura desse moço. Jesus bateu aonde era a falta de compromisso dele. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Tem um Deus de compromisso e tem os filhos compromissados. E Deus está lembrando a gente a todo tempo. Eu não sei vocês, mas eu sou o Deus do compromisso. Quem quer andar comigo é assim. Quem quer me servir tem que ser assim. Tem que ser referência. Tem que ter vida de testemunho. Tem que ser o primeiro a se lançar. Tem que ser o primeiro a chegar. É a vitrine para o mundo. É o testemunho. Hoje nós vivemos dias que o testemunho é a palavra do dia, né? O nosso testemunho está pregando. Você está na garagem do prédio, você está pregando. Quando você está tirando o carro, quando você está na igreja ali, ó, no início do culto, no final do culto, né? Você é o testemunho ali, ó, você é a palavra. Como é que você lida com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, né? Tem casal que a gente fica olhando assim, a gente fala, meu Deus, né? Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que trata o filho, meu Deus. Então, tudo isso é testemunho na empresa, né? Gente que pega atestado mentiroso, gente que se aproveita de situações, gente que humilha as pessoas. Irmãos, Deus está vendo tudo. Gente que pode ajudar e não se apresenta no campo de batalha. Irmãos, dos olhos de Deus, ontem eu falei para o Bispo Márcio, né? Graças a Deus que nós temos o Deus na nossa vida, nós temos Deus por tudo, por todos, irmãos. Porque Deus conhece cada filho. Deus conhece cada casa, cada família. Como eu falei outro dia, né? Tem família que janta, tem família que não janta. Tem família que a mistura é uma picanha, tem família que a mistura é um ovo. É mistura, né? Cada um tem um jeito, cada casa tem uma forma. Uns tomam café da manhã, outros não tomam. Mas Deus conhece cada casa. Porque Ele é o Deus de compromisso. Eu acredito que a atitude de Daniel não surpreendeu a Trindade em nada. Porque a Trindade falou assim, bom, veio um decreto,
Daniel vai ser aqui, né, injustiçado, mas a gente já sabe o final da história. É como se a Trindade falasse isso. A gente já sabe o que Daniel vai fazer. E hoje Deus, ele sabe o que cada um vai fazer. Amanhã é sábado, terceiro dia do jejum. Domingo é Santa Ceia nas nossas igrejas. Vai ficar fora da mesa do compromisso? Vai ficar igual na loja, né? Na loja de departamento. Ai, moço, hoje não. Vai passar a ceia e você vai continuar aí, deixando o diabo te roubar, ficando fora da mesa, né? Colocando tudo quanto é coisa. Como eu falei, o dia do culto. O dia do culto é o dia que a gente tem que vigiar. Vigiar em tudo. Ungir até o carro, para o carro ficar bom. Porque as coisas vão, né? O reino das trevas conspira contra. A carne milita. Paulo ensinou isso, né? O apóstolo. A carne milita contra o espírito. O espírito quer jejuar. O espírito quer ajudar. O espírito quer ofertar. O espírito quer ir louvar. O espírito quer ir cumprir a escala. O espírito quer receber a pessoa bem. O espírito quer que o casal esteja bem. Que o pai e o filho, né? A mãe e nora estejam bem. Mas a carne não quer. Porque a carne, ela é totalmente governada pelo Satanás. E a carne fala, faz isso, faz aquilo. Age desse jeito, age de outro, dessa forma. Ela vai ditando coisas para nós, irmãos. Então, no dia de hoje, não vamos ser como esse exemplo do jovem rico, né? Não vamos ser pego exatamente, né, na nossa falta de compromisso. Porque nós temos um Deus de compromisso. Porque Jesus fala para ele, não me chame de bom, senão um que é Deus. Porque Jesus, é como se Jesus falasse assim, eu também estou na minha missão. Eu estou aqui para cumprir um compromisso, mas de quem é o compromisso? É do meu Pai. Você vê que Jesus dá exemplo para a gente, né? Bom não, porque eu também estou numa missão. Eu também estou na aula do compromisso. Porque o Deus de compromisso é o meu Pai, é Ele, tudo parte dele. Então hoje, irmãos, esse segundo dia, né? A gente vai falando bastante coisinhas aqui, né? E vai aprendendo junto, né? Qual é o mandamento aqui? Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa é a palavra, né? Então nós vamos orar aqui hoje, nesta manhã, que o Espírito Santo continue falando, né, irmãos, conosco. Em nome de Jesus, que Deus continue nos tratando, nos curando, tirando toda a deformação da nossa alma. Os nossos pecados sejam confessados, né? Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para seres curados, porque muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Em nome de Jesus, eu estou aqui com o óleo da unção. Eu estou aqui já me ungindo e ungindo você nessa palavra de hoje. Aleluia, o compromisso vai nos custar tudo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Somos fiéis a essa palavra. Somos fiéis ao direcionamento do Senhor. Aleluia. Eu tenho aqui os envelopes, eu já estou ungindo aqui os sonhos de cada um. Você que tem um envelope aí na sua casa, junto com a sua taça. Você que tem uma chave aí, ó. Uma chave de uma autoridade que Jesus deu para. Jesus deu compromisso na mão da igreja, ó. Compromisso de vocês é ligar e desligar. Liga e desliga. Liga que precisa ser ligado e desliga que precisa ser desligado. Olha a autoridade que Jesus. Olha o compromisso que Jesus deu para a igreja. O Deus de compromisso. Louvado seja Deus. Eu estou aqui com o mapa das nações. Porque as nações perseguidas, né? Alguns países não podem buscar. Então nós oramos aqui por eles e como se fosse eles orando. Israel, Jerusalém, a nação brasileira. Ontem foi o dia do trabalho, né? Mas infelizmente há muitos trabalhos escravos ainda, né, irmãos? Em nome de Jesus, tem muita situação, meu Deus do céu. Se a gente conversar um pouquinho com cada uma das pessoas, a gente vai, né? A gente fica assim falando, meu Deus, não acredito que você passa por isso. E a pessoa fala, eu passo. Né? Acontece de tudo, dentro de empresas, dentro de casas, dentro de situações. Tem muita gente boa também, tem muito patrão que honra muito seus funcionários, né? E eu falava para o Bispo Márcio, né? Eu falei aqui de trabalhar por conta,
E quando a gente tinha funcionários, né, trabalhando para a gente, a primeira coisa que a gente fazia era pagar. Às vezes o dinheiro não ia dar para pagar tudo, mas a primeira coisa que a gente fazia era pagar os funcionários. Aí, quando era alguma coisa assim de Natal, né, Páscoa, a gente sempre dava uma lembrancinha para os funcionários, né, para as pessoas que trabalhavam com a gente. E eu falava para o Bispo Márcio, né, toda empresa, ó, você que tem uma empresa, você que tem pessoas que trabalham com você, guarda essa chave aqui de compromisso, ó. Toda empresa, todo mundo que honra o funcionário em primeiro lugar. Você honra o funcionário. Você recebeu um cliente, paga primeiro o funcionário. Dá um bombom para ele na Páscoa. Dá um, um panetone, nem que seja do pititiquinho, miniatura, vai, para ele no final do ano. Você vai ter outro tipo de funcionário trabalhando com você. Porque você tem um compromisso com essa pessoa, você honra. Eu vi a pastora Rosinha falando ontem na oração da tarde, né, pastora Rosinha, da honra. A honra é uma coisa desbravadora, a honra é um compromisso, né? A honra é compromisso, irmãos. Louvado seja Deus, e é bênção. Eu estava falando para a Luciana ontem, né? É melhor honrar do que ser honrado, sabia? É melhor ter compromisso do que. Porque se alguém falhar com você, você não falhou no seu compromisso. Isso é demais. É desbravador. É cura mesmo, irmãos. É libertação purinha. Então vamos orar aqui hoje, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus. Ore calabá, serecanta labalaias. Oh, meu Deus, como é bom, Senhor. Como é bom nós estarmos aqui na torre. Como é bom nós estarmos aqui, Senhor, diante de uma palavra. Como é bom, o Espírito Santo de Deus, nós estarmos aqui te louvando, engrandecendo o teu nome. Como é bom, como diz esse louvor, ter uma luz na nossa janela. Como é bom nos relacionarmos contigo, não só para pedir, mas para agradecer. E eu venho aqui hoje, Senhor, te agradecer por esse segundo dia das primícias. Estamos compromissados mês a mês com a primícia. Porque o Senhor falou para nós, para os filhos, lugar de primícia é no altar. Porque do altar sai todo o compromisso. Do altar sai a santidade. Do altar sai a adoração. Do altar sai as entregas, sai a cura. Eu sempre falo para as pessoas, vai orar, se ajoelha ali na porta, na beira do altar. Porque o altar traz vida. O altar liberta, é da onde sai a palavra. Ore calabás, não importa o tamanho do altar, se ele é pequeno, se ele é grande, não importa. Mas do altar é da onde sai as maiores chaves do Deus de compromisso, entregando nas nossas mãos. E hoje eu começo a orar aqui por revelação. Eu já vejo pessoas indo para o altar. Eu vejo pessoas falando, bispa, eu vou orar 3 vezes por dia, bota meu nome aí. Eu vejo gente já falando, bispa, essa palavra é para mim. Eu tenho feito, mas me falta ainda algo. Em nome de Jesus. Eu vejo o Espírito Santo movendo, fazendo reviravolta agora em cada casa, em cada família aqui representada. Casal, ontem a pastora Sandra, né, falando ali para os casais, olha, coloca o jejum junto. Eu respondi assim, ó, aqui em casa a gente já está acostumado, né, graças a Deus, eu e o bispo. Eu e o bispo aqui é uma conta só, né, a gente tem contas, cada um no nome, mas os nossos valores é tudo administrado junto. Aqui o dízimo é junto. Aqui tudo é o jejum nosso, né? A gente ora junto, a gente coloca tudo junto. Ontem o bispo ia sair, né? A gente está sempre junto. Quando não está, ou um está doente ou aconteceu alguma coisa. Aqui em casa sempre foi assim. As nossas filhas, uma ajuda a outra. A gente sempre ensinou assim. O que é de uma é de outra. Então elas não vão brigar por nada. Porque o que é de uma é de outra. A outra até fala assim, mãe, a Marcinha tem filho, né? Então, coloca a Marcinha em primeiro plano. A gente não tem filho ainda, então a gente consegue segurar. É sobre isso, irmãos. Unidade. Unidade. Aleluia, Jesus. Tudo vai partindo. Os compromissos são gerados da unidade. As pessoas perguntam para nós, né? Como é que vocês andam com um monte de pastor tudo junto? Porque ninguém é melhor. Porque um ouve o outro, um respeita o outro, e assim a gente vai tendo compromisso.
O que talvez esteja maior, vai lá para a fila de baixo, para o andar de baixo. Porque o que importa é que o Senhor cresça e que Deus diminua, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai, nesta manhã, pessoas que estão enfermas do seu corpo físico, pessoas que estão enfermas na alma, pessoas que estão, Pai, enfermas nas finanças, precisa de um milagre financeiro. Senhor, hoje é dia 2, é um pós-feriado aí, já partindo para o final de semana. Eu profetizo porta aberta. Eu profetizo o sinal de Deus na tua vida. O Deus de compromisso, Ele está te vendo, Ele vê o seu compromisso de fidelidade com Ele. Seja liberado o bom encontro. Seja liberada a cura, as curas, agora em cada parte do corpo. Seja agora a cura familiar, eu falei aqui de casal. A cura entre pais e filhos. Os filhos que estão aí, né, fora da presença do Senhor. Eles são a tua Jerusalém, aleluia. E essa Jerusalém, ela vai se levantar. Eu profetizo, tua filha vai se levantar. Teu filho vai se levantar, como disse a irmã, né? Meu filho vai ser até um pastor. A irmã Solange falou, né? O filho dela é policial, um jovem. Ela falou, o meu filho vai ser até um pastor. Eu creio, tá ligado essa palavra. Deus vai levantar vários pastores no meio dos nossos filhos, né? Nos filhos, nos netos, missionários no campo, adoradores sem fronteiras. Eu ministro, Senhor, essa palavra hoje sobre as empresas. Senhor, dá condições para as empresas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, os que trabalham por conta, honra, Senhor, a primícia no altar, honra, Senhor, com o teu povo, Pai. Abre janelas do céu, libera a bênção sem medida. Eu oro pela nação brasileira. Eu apresento aqui o meu jejum na parte da manhã aqui hoje. Meu jejum, Senhor. Eu apresento agora por cada um, agora cada nação. A capital Brasília, os estados, os territórios. Senhor, em nome de Jesus, os continentes. Senhor, Israel e Jerusalém. As nações agora, os países perseguidos, Senhor. Meu Deus, as igrejas, as denominações, eu oro. Eu oro, Senhor, pelo pagamento dos aluguéis dos prédios. Eu oro, Senhor, pelos ministérios, cada ministério, Senhor. Tira o espírito de confusão, tira a contenda. Que cada um entenda o seu compromisso e o Deus de compromisso que é por nós. Que o coração duro seja amolecido. Que os pecados, nossos pecados, sejam perdoados. E no lugar da vergonha, da injustiça, venha a dupla honra de Deus. Que Deus te honre. Que a palavra contrária que lançaram contra você, em nome de Jesus, que o Senhor te coloque em pé, em força, em vitória, pelo compromisso que você carrega. Em nome de Jesus. Receba aí a alegria do Senhor é a tua força. Aquilo que veio para te matar, para te desestabilizar, hoje receba aí a palavra de vida, a glória da segunda casa. Que o teu quarto seja o quarto de Daniel. Que a tua cela e a tua prisão seja a de José. Prisão diferenciada. Ore calabás, o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente no dia da tribulação. Em nome de Jesus. Está liberado o consórcio, está liberada a aposentadoria, está liberado o inventário. Está liberado como foi na família do pastor Valdir e da Marisa, as heranças. Está liberado, você vai dar testemunho, minha irmã. A causa na justiça, a irmã falou, bispo, eu já falei com o Senhor. O que eu vou fazer com a minha rescisão, com a minha causa na justiça? Deus já colocou no coração dela. O seu Toninho falou, bispa, Deus já falou no meu coração. Visita os juízes, Senhor. Hoje é quebrada de feriado, visita Jesus. Visita o diagnóstico, visita a criança que está na UTI. Visita, Senhor, a tua filha que está com o braço inchado. Com dificuldade até de exercer o ministério, Senhor. Visita, Pai, agora nesta manhã. Cura, Senhor, os teus filhos. Liberta-os do vício, da obra de macumbaria, da feitiçaria. Toda feitiçaria de palavras. Toda macumba, não propriamente exposta, mas direcionada com feitiçaria nas palavras. Inveja,
cobiça nas coisas dos outros. Eu oro, eu repreendo nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu consagro, Senhor, esta água. Eu consagro a Mileninha, o Diego, que veio fazer um curso aqui em São Paulo, vai voltar amanhã, no sábado. Senhor, abençoa eles, guarda eles nessas estradas, guarda quem está viajando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá um livramento especial. Guarda esses carros, essas conduções, esses aviões, Pai, esses navios. Senhor, abençoa o teu povo, Pai. De vida em vida, de pessoa em pessoa, de casa em casa, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe a nossa primícia aqui no altar. Recebe as nossas entregas de jejum, Senhor. Nós temos entregue ao Senhor todos os meses. Esse é o nosso compromisso, Senhor. Honra com o compromisso de cada família, Senhor, eu te peço. Honra, Senhor, em nome de Jesus. Com o polo de Guarulhos, Senhor. Com o polo de Bauru. Com cada endereço, Senhor. Eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tome a sua água, meus irmãos, no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, amém? Eu sou a Bispa Nivalda, eu oro por você, você ora por nós e juntos a gente vai morar no céu, tá bom? Hoje é sexta-feira, Bauru tá com a campanha hoje, gente, olha, não falta, hein? Bauru tá com a campanha hoje é a quarta chave em Bauru. Vai ter uma serva de Deus, a nossa querida diaconisa Márcia Carvalho, né? Mulher da oração, mulher do joelho, mulher do jejum. Amém? Vai lá, vai estar os pastores para ungir você. Vai ter ali o momento para você ser ungido, para cair um óleo em você. Porque quando cai, lembra da palavra do mês? Quando cai o batismo de unção, irmãos, eita, aí é para destruir gigante, hein? Aí é para vencer o mal de uma vez por todas. Então vai receber esse óleo, tá? Coloca esse compromisso, é o seu culto. Que dia que é meu culto? O meu culto aqui, ó, Guarulhos é quarta-feira. Ontem nós tínhamos esse compromisso lá na Zona Norte. Domingo nós vamos ter 2 compromissos. Nós vamos ministrar aqui e o Bispo Márcio ministra à noite em Suzano. A gente sabe do nosso compromisso. Então, Bauru, seu compromisso é hoje, é sexta-feira. Hoje não vai fazer outras coisas. Vai para o seu compromisso. Vai para a casa do Senhor. Amém? E domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos estar com a ceia do Senhor. Amém? Hoje também tem uma equipe, viu? Hoje, sexta-feira, aqui em Guarulhos, tem a equipe da pastora Miriam, do pastor Cláudio, da pastora Marisa, do pastor Valdir. Tem uns irmãos ali, né? O Marcelo, a Denise, alguns ali, a minha sogra, né, com 70 e poucos anos, irmãos, tá compromissada com o reino, né? Louvado seja Deus. Nós temos um culto no lar, né? Lá em Bom Sucesso, na Avenida Bom Jesus da Lapa. Amém? Então, quem tá na região aí, ó, irmã Denise, aí a outra irmã Denise que ouve a gente aqui no canal, irmã Denise, tem culto aí, ó, no seu quintal hoje aí, ó. E Bom Sucesso. E assim nós vamos, né, irmãos? Até que o Senhor venha. Amém? Um beijo, fica na paz. Eu te amo em Jesus, tá bom? E lugar de primícia onde é? É no altar do Senhor. Um beijo, meus irmãos. Não esqueça de separar a sua ofertinha de primícia para cobrir o corpo do Senhor, né? O corpo de Cristo. Beijo, beijo. Fica na paz.